Indo para a lição do domingo, como mencionei, os autores dedicam 2 dias, domingo e segunda, para focalizar o diálogo de Jesus com Pilatos e a conduta de Pilatos no julgamento. E é interessante que aqui no Evangelho de João, capítulo 18, nós temos vários outros elementos destacados, mas os autores escolheram exatamente isto aqui. Nós vamos ver, se você olhar a sua Bíblia no capítulo 18, vamos ter ali a descrição de Jesus no Getsêmani, depois Jesus perante Anás, a negação de Pedro, o interrogatório feito por Anás a Jesus, depois mais um espaço para a negação de Pedro, e aí sim, a partir do verso 28, nós chegamos com as cenas de Jesus diante de Pilatos. E eu fico imaginando naquela sexta-feira de manhã, Pilatos teve o seu sono interrompido logo muito cedo, e imagina o humor de alguém que tem o seu sono interrompido muito cedo ao raiar do dia, e com toda a pressão da liderança judaica para dar uma sentença. E eu imagino que Pilatos pensou que ele se livraria da forma mais rápida possível desse condenado, mas quando ele se depara com Jesus, ele percebe em Cristo Jesus alguém diferente. É muito interessante ver a descrição que Ellen White apresenta desta visão que Pilatos teve da pessoa de Jesus. Ellen White diz o seguinte, está no livro Desejado Todas as Nações, página 580, nunca antes fora levado à sua presença um homem com traços tão destacados de bondade e nobreza. Pilatos não via no rosto de Jesus qualquer vestígio de culpa ou qualquer expressão de temor, nenhuma atitude de ousadia ou qualquer atitude desafiadora. Ele viu um homem calmo e digno, cujo rosto não apresentava as marcas de um criminoso comum, mas as marcas do céu. E eu imagino que esta descrição que Ellen White faz deve ter impressionado profundamente Pilatos. E isso desviou o seu propósito de eliminar completamente e rapidamente aquele preso da sua presença, se desfazer daquela situação e voltar para o seu descanso. Não, Pilatos foi provocado profundamente a reflexões impressionantes. E quando ele se depara com Jesus, ele perguntou, és tu, isso está no verso 33, és tu o rei dos judeus? E Jesus deu uma resposta provocadora para Pilatos. Essa pergunta vem de ti mesmo? Ou alguém te disse isso a meu respeito? E Pilatos, desconcertado com aquela situação, no verso 35, ele pergunta para Jesus, o que você fez? O que fizeste? Então, o verso 36, Jesus apresenta uma resposta mais intrigante ainda. Eu vou pedir que a produção coloque a resposta que Jesus deu a esta segunda pergunta de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E continua o verso 37, produção, coloque novamente. Aí Pilatos reage, logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Agora vem essa declaração maravilhosa de Jesus. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então, ele termina dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vejam, irmãos, amigos, Pilatos estava diante da verdade e ele ouve esta declaração de Jesus, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos então faz uma pergunta que nos leva a profunda reflexão. O que é a verdade, que é o tema da lição do domingo? O que é a verdade? Mas antes que Jesus pudesse responder à pergunta feita por Pilatos, Pilatos se retirou.
movido pelo movimento da turba, pela euforia da turba, Pilatos sai e não ouve a resposta de Jesus. Ele estava diante da verdade. Ele perdeu a oportunidade de ouvir a resposta da pergunta que ele mesmo havia feito, o que é a verdade, da própria verdade. Porque nós sabemos, amigos e irmãos, que a verdade não é um conceito filosófico, a verdade é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E quando Pilatos faz esta pergunta e se retira sem ouvir a resposta, ele vai tentar, impressionado pelo rosto de Jesus, pelo porte de Jesus, pelo semblante de Jesus, ele já estava possuído de convicção de que aquele homem não tinha crime nenhum, não era merecedor de nenhuma condenação, e Pilatos, antes de ouvir a resposta de Jesus, da pergunta que ele mesmo fizera, ele vai tentar convencer a multidão de que ele não havia cometido crime nenhum. É impressionante esses aspectos relacionados a esta lição, e os autores nos lembram que a verdade é um tema central no Evangelho de João. Assim como o Verbo eterno, Jesus é a luz e a verdade. Capítulo 1, versos 1 a 5. Isso é o oposto das trevas e do erro. Cristo também, lá no prólogo, é declarado como sendo cheio de graça e verdade. Verso 14, capítulo 1, 14. A graça e a verdade vieram por meio dele, ainda no prólogo, verso 17. João Batista deu testemunho da verdade. Jesus mencionou isso, capítulo 5, verso 33. Jesus também afirmou que o seu Pai é verdadeiro, capítulo 7, 28. O próprio Jesus ouviu a verdade do seu Pai, ele deu esse testemunho, 8:40. E finalmente ele mesmo afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, 14:6. E ele completa dizendo que a palavra de Deus é a verdade, 17:17. Muitas vezes, em várias circunstâncias, o termo, a palavra verdade, ela aparece neste evangelho. E ainda que tenha feito este questionamento para Jesus, Pilatos deixou de ouvir a resposta. E a atitude de Pilatos nos leva a pensar profundamente a respeito da importância da verdade. A pergunta de Pilatos é fundamental para os dias em que estamos vivendo, quando a verdade, sendo tão relevante para nós, ela é tratada com desprezo e com relativismo por muitas pessoas, infelizmente até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas se contentam com verdades distorcidas, com verdades, com meias, entre aspas, verdades, e se satisfazem com isso e da mesma maneira como Pilatos dão as costas à verdadeira verdade. Uma outra reflexão de Pilatos não ter esperado a resposta de Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, vamos à presença de Deus, apresentando nosso clamor, nossa petição, derramando sobre ele a nossa alma e não esperamos na presença de Deus? Nos levantamos apressadamente de nossas preces, apressadas, e deixamos de ouvir a resposta divina, deixamos de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Quantas vezes já perdemos a oportunidade de sermos abençoados com a resposta de Deus vindo diretamente ao nosso coração? São situações e circunstâncias da vida de Pilatos que nos ensinam preciosas lições. E desta maneira pomos um ponto final na lição do domingo.